Meu nome é Douglas Negrão, estou no primeiro ano da residência em terapia intensiva pelo CPET e hoje eu vou conversar um pouco sobre ventilação mecânica na SARA. Bom, eu vou falar um pouco sobre a VILA, eu sei que a Gra já falou um pouco sobre o tema, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, sobre as estratégias protetoras da ventilação mecânica, a titulação da PIP, o recrutamento alveolar e a posição prona. Bom, falando um pouco sobre a VILA, o que que ela é? Ela é a lesão induzida pelo ventilador mecânico. Ela já é um termo antigo. Por exemplo, o termo do barotrauma é um termo que já vem cunhado desde 1978, tá? Que já se conhece. E já se foi associado já com altas pressões de distensibilidade. Enquanto o termo de volutrauma é um termo da década de 80, que também, desde aquela época, já se sabia que estava associado a volumes maiores durante a ventilação mecânica. E como que a gente combate isso? Fazendo volumes baixos e baixas pressões de distensibilidade. Já o athletic trauma, um termo um pouco mais recente do que os dois, ali no final ali da década de 90, início dos anos 2000. Como a Gra já falou, não vou me adentrar muito no tema, tá? Mas basicamente para combater ele, eu tenho que diminuir a colapsibilidade alveolar. Eu vou fazer isso otimizando a minha PIP, que eu já vou mostrar melhor estratégias como eu vou fazer isso. Apesar dos termos serem um pouco antigos, só em 2000 que veio o grande estudo da ARDSNet, relacionando de fato a ventilação protetora com melhores prognósticos dos meus pacientes. O estudo pegou um N de 860 pacientes, randomizou eles e fez uma ventilação que ele chamava de tradicional, né, colocando 12 ml por quilo de peso predito e uma pressão de pausa abaixo de 50, que é uma pressão um pouco alta, como nós sabemos. E ele fez um grupo de intervenção, que ele botou volumes mais baixos, né, de 6 ml por quilo de peso predito, e uma pressão de pausa de 30. O que foi mostrado nesse estudo? Além de mostrar que pressões mais baixas e volumes mais baixos têm uma menor mortalidade quando comparados, aqui 39% de mortalidade no método tradicional contra 31% na intervenção, os dias sem falências de órgãos também foram diferentes. Por exemplo, na ventilação tradicional, em média ali, em torno de 12 dias, o meu paciente começava a desenvolver lesões de alguns outros órgãos que não relacionados ao sistema respiratório. Enquanto nas estratégias protetoras, eu tinha ali em torno de 15 dias para começar essa disfunção orgânica. E como que foi feito? Foi feito da seguinte maneira. Ele pegou e realmente colocou ali volumes menores, mas para compensar, para manter um volume minuto adequado, para eu preservar meu paciente, eu tive que subir a minha frequência respiratória. Aqui eu usei uma média de 30. E o que, que mostrou para nós? Apesar de o grupo controle, que não foi feita a intervenção, que era ventilado sobre altas pressões e altos volumes, ter uma gasometria bonita, adequada, no parâmetro da normalidade, no grupo em que eu tive essa intervenção, eu tive uma piora gasométrica, tá? Com uma PaCO2 ali no limite superior da normalidade e um pH no limite inferior, até alguns casos de acidemia. Apesar dessa gaso pior aos olhos, nós tivemos redução da mortalidade e levou mais dias para o meu paciente desenvolver outras disfunções. E por que eu tenho que manter um volume minuto adequado? Por que eu tive que subir isso? No caso, eu tive que subir isso para eu garantir uma ventilação alveolar adequada, tá? E para também fazer uma queda da minha PaCO2. Lembrando que a PaCO2 é diretamente proporcional à produção de CO2 nos tecidos e inversamente proporcional à ventilação alveolar. Lembrando, ventilação alveolar é diferente de volume minuto. Para eu considerar uma ventilação alveolar, eu tenho que fazer reduzir a minha fração de espaço morto. Aqui, por exemplo, nas estratégias protetoras, eu fiz uma simulação aqui com um paciente de 60 quilos, tá? Em que inicialmente eu estou ventilando ele com volume de 10, né? Eu facilitei um pouco os números para fazer conta. Estou ventilando ele 10 ml quilo, com uma frequência de 15, volume minuto de 9, um espaço morto de 150 ml, uma fração de espaço morto de 0,25, né, de 75% de volume alveolar, que isso dá um volume efetivo de 6,75 litros. Nesse caso, eu simulei aqui uma PaCO2 de 40. E o que acontece quando eu começo a fazer as intervenções? Digamos que meu paciente tenha SARA e eu vou começar a fazer uma ventilação um pouco mais protetora, com volumes correntes menores.
Se eu fizesse apenas uma redução do meu volume corrente, como eu fiz aqui no primeiro caso, eu teria uma queda muito abrupta do meu volume minuto, por consequência, a minha fração de espaço morto também seria maior, uma ventilação alveolar que cairia 3 vezes e uma PaCO2 extremamente elevada. Então, por isso que eu tenho que fazer a compensação respiratória. No caso aqui, simulando um paciente de 60 quilos de peso ideal, eu coloquei um volume de 5, né? E outra coisa, aqui no segundo caso, que eu aumentei a frequência respiratória para manter o mesmo volume minuto, eu ainda tenho a mesma fração de espaço morto, mas aqui eu tenho um volume alveolar um pouco maior, que teria uma PaCO2, uma repercussão de 60, também uma PaCO2 alta. No último caso aqui, eu só fiz uma elevação, simulando ali como se fosse 6 ml quilo mesmo. Eu aumentei bastante meu volume minuto, ainda não cheguei no meu volume alveolar da ventilação inicial, mas em comparação com os outros dois, eu reduzi bastante minha PaCO2, ficando ali no valor, no limite superior da normalidade. Lembrar que a gás talvez não seja tão bonita aos olhos quanto o outro, mas é uma ventilação muito mais protetora, que eu vou evitar principalmente o volutrauma, né, e o barotrauma. E o que eu tenho que garantir quando estou ventilando meu paciente a volume? Eu tenho que garantir uma troca gasosa efetiva. Na SARA, manter uma saturação arterial acima de 90% e uma PaCO2 acima de 60%, que nós conversamos um pouquinho sobre isso agora antes, né? Lembrando daquela curva da PaCO2 e da saturação. Se eu manter ela acima de 60, eu vou manter uma saturação em torno ali de 90, 91, sem grandes repercussões no meu paciente. E eu vou ter uma hipercapnia até um pouco permissiva, né? Otimizando a minha frequência. Mas lembrar, né, que nem sempre eu posso aumentar muito a minha frequência, porque eu posso fazer um tempo inspiratório muito curto e fazer uma autopip no meu paciente, eu não estou conseguindo exalar todo aquele ar que eu estou dando para ele, e eu tenho que sempre manter um tempo inspiratório ideal para minhas trocas gasosas. Os estudos apontam para nós ali que um tempo de 0,65, 0,7 segundos é o ideal ali para eu manter uma troca gasosa efetiva. Com isso, ventilando ele baixo, otimizando a minha frequência, eu vou fazer uma prevenção da VILI por não fazer uma hipersensibilidade. E lembrar que também, se eu estou ventilando um paciente ali, estou mantendo ali a PaCO2 um pouco mais alta, eu tenho que lembrar dos efeitos colaterais dela, né? E das contraindicações. Por exemplo, um paciente com hipertensão intracraniana, em que eu vou fazer uma vasodilatação nele. Será que é ideal mesmo tentar manter um pouco essa PaCO2 um pouco mais elevada? Talvez não para esse paciente. Lembrar dos outros efeitos dela, né? Como redução da contratibilidade cardíaca, vasoconstricção renal, entre outros. Agora passando um pouco sobre os volumes, né? Falando sobre as pressões. Passando um pouco para a pressão de extensibilidade, ou driving pressure. Como é que eu vou fazer? Eu trouxe aqui um estudo do professor Marcelo Amato, que mostra que ele pegou 3 perfis de pacientes e fez a ventilação mecânica. No primeiro perfil, o que ele fez? Ele manteve uma PIP constante e foi aumentando apenas a pressão de pausa. Lembrar que a driving pressure nada mais é que a pressão de pausa subtraída da PIP. Então o que ele fez? No primeiro grupo, ele manteve uma PIP constante e aumentou essa pressão de pausa, aumentando assim a driving pressure. E o que foi notado nesse primeiro grupo? Um aumento da mortalidade nos pacientes. Só que não se sabia se o aumento da mortalidade do paciente se deve ao aumento da pressão de pausa ou simplesmente ao aumento da PIP. Passando um pouco o segundo grupo, indo para o terceiro, o que eu fiz? Eu fui aumentando a minha PIP progressivamente e mantendo uma pressão de pausa constante, fazendo assim diminuir a minha driving pressure, né? Lembrar que um é apenas uma subtração do outro. E nesse grupo, eu tive uma redução da mortalidade nos meus pacientes. Só que, novamente, eu não sei se a minha redução da mortalidade, aqui fazendo análise simplesmente desse grupo, se deve ao aumento da PIP ou simplesmente à redução da driving pressure. Já no grupo 2, o que ele fez? Ele aumentou a PIP na mesma proporção que ele aumentou a pressão de pausa, mantendo ali uma driving pressure constante. E nesse caso, ele não teve mudança de mortalidade nos pacientes. Quando você faz análise desses 3 gráficos, você sabe que o grande fator relacionado à mortalidade nesses pacientes é a driving pressure. E como que se calcula ela? Já comentei, é a pressão de pausa menos a PIP. No modo ventilado AVCV, é fácil, é só fazer uma pausa inspiratória, nós vamos ter essa pressão de pausa e só subtrair. Já no modo PCV, eu tenho 2 métodos de calcular driving pressure. Primeiro, eu zerando a curva de fluxo, a pressão alveolar
vai se igualar a toda a pressão da via aérea, tá? Se eu fizesse um gráfico aqui da minha pressão alveolar, ela seria exatamente nesse ponto aqui. E eu não preciso fazer uma pausa inspiratória para calcular. Eu simplesmente vou pegar essa pressão de platô e reduzir da PIP. Já se eu não zero a minha curva de fluxo, a minha pressão alveolar ela se torna diferente. É como se ela viesse até aqui e pausasse bem nesse ponto aqui. Assim como no modo VCV. Nesse caso, eu tenho que fazer a pausa INS para fazer a medida da minha PIP. E lembrar no meu paciente, se eu quero manter uma PIP constante, lembrando que a variação de pressão é igual à variação de volume sobre a minha complacência estática, variação de pressão seria minha driving pressure, minha variação de volume seria o volume corrente, e eu quero manter isso aqui constante, o que vai acontecer? São grandezas diretamente proporcionais essas duas. Se eu aumentar uma, eu vou ter que aumentar a outra para manter essa minha constante. Então, num paciente com SARA, que a gente sabe que tem uma complacência pulmonar reduzida, não adianta eu querer ventilar ele a grandes volumes. Eu vou ter que ventilar a baixos volumes. Tá? Até isso é bacana de ver que às vezes a complacência está tão reduzida que até aquele 6 que a gente tanto estuda, tanto vê, tem que manter em 6, talvez às vezes não seja o ideal. Talvez a gente até tenha que manter abaixo de 6 o meu volume corrente. Tá? Agora falando um pouco da PIP, sobre a estratégia protetora mesmo. O que a PIP vai fazer? O recrutamento dos meus alvéolos colapsados. E sempre fica aquela grande pergunta, existe PIP ideal? A resposta é não. A PIP mais adequada é para o paciente num certo momento. E eu vou ter que sempre reavaliar qual que é a PIP mais adequada para aquele momento. A PIP mais adequada é aquela que vai ter melhor complacência pulmonar, na vigência de uma melhor oxigenação e numa menor FI possível. E a gente está falando tanto de PIP que a gente só pensa nos benefícios dela, lembrar que a PIP também causa malefícios. PIPs muito altas podem fazer uma hiperdistensibilidade pulmonar e também pode fazer repercussões hemodinâmicas por aumentar muito a pressão intratorácica, fazer uma compressão de veia cava, reduzir a minha pré-carga e assim reduzir meu débito cardíaco. Como que eu faço ali a PIP mais adequada para esse paciente? Existem vários métodos. A literatura traz para nós o método decremental, tá, que é o mais usado ali, por ser um método mais estudado mesmo. Tá? E como que ele é feito? Eu simplesmente não posso chegar no ventilador e fazer no meu paciente. Eu tenho que ter alguns pré-requisitos. Eu tenho que ter um paciente sedado, bloqueado, hemodinamicamente estável, lembrando dos efeitos colaterais que a PIP pode causar no meu paciente. E tem que ventilar ele com volume de 6 ml por quilo de peso predito. Porque esse peso foi o peso mais, esse volume foi o volume mais estudado. E lembrar que qualquer sinal de instabilidade, eu tenho que parar a minha manobra, voltar meu paciente para a ventilação que estava antes, uma ventilação um pouco mais protetora, e retornar depois de 6 horas, que é o recomendado. Como que é feito? Eu elevo a minha PIP, deixo uma PIP alta, tá? E dou um tempo de acomodação alveolar. Não adianta só aumentar minha PIP e reduzir a cada 30 segundos, que eu não vou ter uma manobra ideal. Então, eu vou ter que deixar ali de 3 a 5 minutos. Vou ter que medir o platô, o driving pressure, ver a complacência e sempre monitorar a minha saturação e a minha PAM nesse paciente. Eu posso ir desescalonando de 2 em 2, 3 em 3. A literatura geralmente recomenda de 2 em 2. E sempre dando aquele tempo de adaptação, manter o meu paciente ali de 2 a 3 minutos para essa adaptação alveolar. A PIP melhor para esse paciente é aquela que vai ter a melhor complacência na vigência da melhor driving pressure. No caso aqui, no exemplo que eu fiz aqui, seria uma PIP de 16, que teria uma complacência pulmonar de 42 e uma driving pressure de 10. Lembrando que a complacência nada mais é que a variação de pressão, de volume, dividido pela variação de pressão. E falando agora da manobra de recrutamento alveolar. Para que eu uso ela? Ela nada mais é que uma areação das unidades alveolares colapsadas. Tá? Aqui eu trouxe uma imagem dos estudos do Dr. Marcelo Amato, que ele fez isso num paciente. Mantendo ali uma PIP de 5, ele tinha essas áreas posteriores colapsadas. Depois do recrutamento com uma PIP mais alta, de 25, ele melhorou bastante essas áreas colapsadas. Eu tenho que lembrar que eu tenho que manter um tempo, uma pressão sustentada, para conseguir fazer a homogeneização desse meu parênquima. E os objetivos dessa manobra são a prevenção de atelectrauma, homogeneizar as pressões do meu parênquima, fazer reversão de hipoxemia grave, reduzir a PIP a FI do meu paciente e otimizar a PIP.
Aqui eu trouxe como é que é feita a manobra de recrutamento máximo, até de um próprio estudo do Dr. Marcelo Amato. Como é que ele fez? Ele fez o seguinte, ele pegou uma PIP de 25, tá? Mantendo aqui sempre constante uma driving pressure de 15 e foi aumentando. E nessas setas pretas, ele sempre fazia uma tomografia no paciente para ver quais eram essas regiões colapsadas. Então ele foi aumentando. Ele aumentava aqui, sempre mantendo a driving pressure de 15, reduzia a pressão novamente para o status basal, aumentava novamente ainda mais e assim progressivamente. O que esse estudo trouxe de resultado? Ele trouxe uma melhora na PO2 e uma redução das áreas colapsadas. Tá? Nesse caso aqui, nesse estudo aqui, para esse paciente em específico, ele chegou que uma PIP ideal para o recrutamento dele seria de 23. Esse estudo, se eu não me engano, é de 2017. Tá? E sempre foi uma coisa meio que consolidada a manobra de recrutamento alveolar. Tanto que em 2017 também veio o estudo ART, que trouxe o seguinte, ele quis exatamente comprovar isso. Foi um estudo, inclusive, aqui conduzido no Brasil, com 1.003 pacientes, em que ele fez a manobra de recrutamento máximo num grupo e não fez manobra nos outros. E foi exatamente isso, para provar a eficácia do meu recrutamento alveolar. Só que quando foi feito o estudo, a gente teve uma pequena discrepância, que o grupo que foi feito a manobra de recrutamento foi o grupo que apresentou maior mortalidade. Isso também é um estudo de 2017. Já no meu grupo controle, em que eu não fiz a manobra, eu tive uma mortalidade de 49%. Tá? Então, em 28 dias, o grupo que ventilou sobre baixas PIPs, que não fez a manobra de recrutamento, apresentou menor mortalidade. E a que se deve isso? As próprias repercussões que eu fazer essa alta pressão de distensibilidade no meu pulmão podem causar no meu paciente. No grupo, com recrutamento, nas manobras de recrutamentos, eu tive 2 PCR, tive a maior proporção de choques, principalmente obstrutivos por altas pressões, tive maior incidência de barotrauma. E aqui também eu trouxe um estudo do professor Marcelo Alcântara, que na verdade é um relato de caso esse daqui, muito antes do estudo ARTS aí, que ele fala exatamente sobre isso, né? Numa época que ainda se falava muito do recrutamento alveolar, nós falamos até hoje sobre isso, né? Mas foi um relato de caso que ele interrompeu justamente por isso, quando ele começou a fazer o recrutamento alveolar de uma PIP de 5 para uma PIP de 20, ele começou a expor áreas de pneumatocele nesse paciente. Então, devido ao alto risco de barotrauma, perdão, ele teve que parar de fazer o recrutamento nesse paciente. Então, recrutamento alveolar, fazemos ou não fazemos? Fica aquela questão. O recrutamento alveolar ainda não é uma manobra proscrita, ainda é muito usada, mas eu tenho que saber para que eu estou usando ela. Geralmente para casos de hipoxemia refratária, principalmente quando eu tenho contraindicações de prona, e lembrar, se eu vou fazer uma manobra, ela é uma manobra que eu tenho que fazer um maior tempo adaptativo, e que se recomenda eu não usar tanto aquelas pressões como ele usou. No primeiro estudo, por exemplo, que eu mostrei do professor Marcelo, ele usou ali uma PIP de 45. Ele recomenda usar uma PIP no máximo de 30 e uma pressão de pausa de 45. E sempre monitorizar com imagem quando possível. A gente sabe que não é nossa realidade fazer tomografia em todos os pacientes, mas pelo menos um raio-x de tórax. E até fazendo um link com o que o Dr. Álvaro falou sobre as 3 fases da SARA, as manobras de recrutamento alveolar sempre se mostraram mais importantes e com maior reversão do caso, principalmente nas fases exudativas da SARA. Com relação à posição prona. Por que nós fazemos, né? Na verdade, eu trouxe essa imagem aqui que muitos de nós vivemos, né? Por que nós fazemos isso com o paciente? Mobilizamos 5 pessoas, né? Geralmente um médico, o fisioterapeuta aqui na cabeça, para conseguir fazer essa manobra, que é uma manobra difícil. Porque até 75% dos pacientes com SARA grave apresentam benefícios quando a gente coloca eles em posição pronas. Por quê? Eu vou ter uma mudança do perfil ventilatório e perfusional desses pacientes. Quando o meu paciente está em posição supina, eu tenho melhor areação nas áreas anteriores e melhor perfusão nas minhas áreas posteriores. A prona nada mais é do que uma tentativa de fazer uma homogeneização desse pulmão do meu paciente. E quando que ela é indicada? Geralmente quando eu tenho uma relação PO2-FiO2 menor que 150, também é muito bem indicada quando eu tenho uma hipertensão pulmonar muito extensa ou um corpo pulmonar agudo. E o que ela faz? Ela melhora bem essa relação, tá? Aqui eu botei um gráficozinho também
mostrando que eu tenho um aumento da relação PO2-FiO2 sem alterar tanto a minha PaCO2 aqui no meu paciente. Então, os mecanismos dela são a redistribuição do fluxo sanguíneo pulmonar, a distribuição mais uniforme das pressões na pleura pulmonar, aumento da minha capacidade residual, melhor drenagem de secreções e atenuação da vilhe. E as contraindicações da prona são lesão de face, ou mesmo, como nós temos um paciente lá na Santa Casa ali que teve que fazer uma abertura externa, esse paciente seria totalmente contraindicado fazer uma prona. Instabilidade de coluna vertebral, aumento da pressão intracraniana, gestação por motivos óbvios e instabilidade hemodinâmica. E quanto tempo que a gente vai ficar fazendo prona no paciente? A literatura recomenda 16 horas, mas o tempo que a gente vai fazer no paciente é o tempo que o paciente precisar. Lógico, tomando os devidos cuidados, principalmente com relação aos edemas de face e adesões de face que nós fazemos. As referências que eu usei basicamente foram essas. Gattinone, em 1996, eu não fiz terapia intensiva, né, como vocês fizeram, fiz emergência, caí na terapia intensiva de repente, 92. Teve um congresso sul-americano, congresso latino-americano, no Rio de Janeiro. Os primeiros congressos assim, internacionais que eu fui, e tinha um cara lá chamado Gattinone. Não era muito da minha área, mas eu estava começando aí na unidade de terapia intensiva no HC, e o Klaus era, já falei do Klaus, né, o primeiro intensivista aqui no Paraná. O Klaus era um apaixonado por pulmão. Ele disse, vamos lá ver a aula do Gattinone, vamos lá ver a aula do Gattinone. E o Gattinone daí deu uma aula de Baby Lung. Né? Então, eu participei de um momento histórico que eu não sabia que seria histórico para mim. O que o Gattinone fez? O Gattinone pegou doentes com SARA e levou os doentes para tomografia, no final da década de 80. Veja que revolução foi isso, né? Eu, quando me formei em 82, não havia tomografia. As primeiras tomografias que eu fui ver foi em 85, a primeira tomografia do CEPAC. E só entrava cérebro. Não me lembro quando é que foi aqui em Curitiba que apareceu a primeira tomografia. Você imagina você pegar um doente com SARA e levar para a tomografia. No final da década de 80, você não era nem protótipo ainda de intensiva. E o que ele demonstrou? Ele demonstrou que os doentes com SARA tinham aquele aspecto ali, ó. A gente não falou de Baby Lung aqui, mas é importante saber o que é o conceito do Baby Lung. O conceito do Baby Lung é de que você tem, quando você leva para a tomografia os dentes com SARA, que era curioso, né? A gente só tinha raio-x, a gente olhava aquele raio-x, era um raio-x branco dos dois lados. Qual era a diferença que a gente fazia? É de que tem condensações por todos os lados, desde a parte mais alta do pulmão até a parte mais baixa. O doente deitado, desde aqui em cima até aqui embaixo. Na hora que você leva para a tomografia, não. É só essa parte dependente do pulmão. Né? Então, esse processo inflamatório, inflamação aguda difusa no pulmão, ela é difusa porque tem nos dois pulmões, mas esse processo inflamatório que está acontecendo no endotélio ou no epitélio aqui, e que forma edema, esse edema cai para baixo, por uma reação, obedecendo a lei da gravidade. Então, quando a gente colocava 10 ml por quilo de peso, a gente não distribuía esses 10 ml por quilo de peso pelo pulmão inteiro. Distribuía para uma área pequena do pulmão, que ele chamou, olha, vocês estão ventilando uma estratégia de pulmão de adulto num pulmão de criança. Não tem toda essa área alveolar para distribuir todo esse ar que vocês estão dando para ele. 10, 12 ml por quilo de peso. Né? Porque até 2000, que foi o ARDSNET, a gente pegava os doentes com SARA, entubava e fazia quanto de FiO2?
A menor é FiO2 para poder manter uma saturação maior do que 90%. Quanto de PIP? 8, 10. Era difícil fazer mais que 8 e 10 de PIP. E quanto de volume corrente? O quanto fosse necessário para normalizar a PCO2. A gente ia colentando gasometrias, e vários doentes chegavam a 12, 13 metros por quilo. Veja quanta gente eu não matei. As doentes morriam, 80% dos doentes com SARA morriam. Por quê? Porque a gente distribuía toda essa quantidade num pulmão muito pequeno. Okay? Então, nós precisamos, para poder melhorar essa ventilação, a gente precisa de recrutar pulmão. Na hora que você recruta, olha quanto de pulmão se tornou disponível para ventilação. E recrutou mais praticamente todo o pulmão. A mesma quantidade de volume corrente que você coloca aqui, 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 é indiscutível que aqui fica pior distribuído do que aqui. Aqui vai ficar muito melhor distribuído. Né? Então, ao longo da década de 90, veio se acumulando evidências de que a ventilação mecânica, pela maneira como a gente fez na década de 50, 60, 70, muito tempo na década de 80, ela estava salvando algumas vidas do doente com SARA, porque senão todos morreriam, né? Mas muitos mais poderiam ser salvos se a gente acrescentasse a esses doentes um pouco de ventilação mecânica protetora. Porque muitos doentes a gente tratava a infecção, ele melhoraria de outra forma, mas ele agora estaria morrendo porque eu estou adicionando mais lesão ventilatória. Isso foi ao longo da década de 90 crescendo desse jeito. 4 tipos de lesões, né? Induzidas pela ventilação mecânica. Talvez seja melhor dizer que elas estão associadas à ventilação mecânica do que induzidas. Então, vale, vi, é uma discussão. Vocês vão ver, às vezes vale, às vezes vi. Induzida ou associada com a ventilação mecânica. Eu prefiro o termo vale hoje, porque mesmo a ventilação mecânica protetora ela não é completamente desprovida de complicação. Um grau, às vezes você, se eu tivesse se eu internar, por exemplo, uma PaO2 FO2 de 200, uma infecção, vocês conseguirem dar conta com oxigênio de alto fluxo, ou uma ventilação mecânica não invasiva, eu prefiro do que ser entubado. Né? Por causa disso, o conceito que acabou sendo criado. Mas, enfim, a VILI mesmo, ela tem 4 forças motrizes. A primeira delas é volume. Acho que é o mais óbvio, né? O volume é quanto mais distensão alveolar você causar, mais estresse na parede, mais tensão na parede alveolar você faz e mais inflamação você faz. Inflamação por lesão física. Ah, mas lesão física faz inflamação? Faz. Se você ficar assim na perna, daqui a 5 minutos, você quer se matar. Né? Daqui a 20 minutos, esse troço está desse tamanho. Ó. Uma bola, dor, calor, rubor, tumor. Né? Só colocar uma gotinha de água pingando na perna de alguém, isso gera inflamação. Só para ter uma ideia, que você está ventilando um doente 12, 14, 16 vezes por minuto e causando uma pequena lesão alveolar sistematicamente. Isso próximo não vai gerar um processo inflamatório enorme. Okay? Vamos ver quanto tempo dura. Aí ela está fazendo ali. Daqui a pouco você me diz se não fica vermelho. Depois mostra dor, calor, rubor. O segundo é pressão. A pressão explode, estoura. Né? Então forma cistos, forma pneumotórax, etc. Terceiro é biotrauma. Se gera inflamação, gera atividade inflamatória e gera
interleucina, uma série de substâncias que são produzidas dentro do pulmão e que caem na circulação. Por causa disso, isso pode levar a disfunção renal, pode levar a disfunção hepática, pode levar a delírio, neuroinflamação, pode levar a um choque hiperdinâmico, por inflamação primária do pulmão. Do mesmo jeito que um doente com trauma faz disfunção de múltiplos órgãos. Você está causando inflamação sustentada, persistente, 24 horas por dia. Multiplica quantas vezes você não faz uma ventilação mecânica não protetora, se isso não gera inflamação no pulmão, ele vira uma bomba inflamatória que se dissemina pelo resto do organismo. Isso está bem definido nos trabalhos aí no começo do século, final da década de 90. O pessoal de Toronto, principalmente, que criou esse termo biotrauma. Né? E serve para qualquer coisa, serve para qualquer outro trauma de forma sustentada em outros lugares. É biotrauma, volutrauma, barotrauma. E qual que é o quarto? Atelectrauma. O que é o tal do atelectrauma? O tal do atelectrauma é você pegar um clipezinho, sabe esses clipezinhos de papel? Pega um clipezinho e faz assim. Faz assim. Faz assim. Faz assim. O que acontece? Ele quebra. Né? Então você pega um alvéolo e ele colava. E aí na inspiração você abre. E aí na expiração ele colava. Aí na ins ele abre. O que vai acontecer com esse alvéolo? Ele vai estourar. Ele vai inflamar mais. Uma coisa é inflamar porque ele está distendendo. Outra coisa é porque ele fecha e abre. Fecha e abre. 12 vezes por minuto. Quantas vezes por hora? Atelectrauma. Então, a gente tem que evitar o atelectrauma. Aonde que ocorre a atelectrauma? Ocorre nessa área do pulmão aqui, ó. Porque essa área mais embaixo do pulmão, ela não abre nem na inspiração. Essa daqui não fecha na expiração. Essa que está na interface, ela abre na inspiração e fecha na expiração. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. O que o pessoal de São Paulo diz? Eu tenho que recrutar tudo. Porque se eu recrutar tudo, não sobra área para fazer atelectrauma. E aí tem vários trabalhos que eles mostram, olhando só para o pulmão, de que esse doente melhora PaO2, FO2, melhora uma série de coisas. Ele é ótimo para o pulmão. Melhora a complacência. Só que na hora que você faz um ensaio clínico, e você faz isso sistematicamente, você coloca uma estratégia que pode causar benefício para o pulmão, mas causa vários outros malefícios, principalmente cardiovasculares. E aí o peso final qual que é? Porque o doente é uma média de todas as intervenções que você toma para ele. Né? O ART Trial acabou mostrando que ela é uma estratégia boa para o pulmão, não há dúvida. Mas ela como um todo, na hora que você avalia desfechos clínicos, ela mata mais do que protege esse pulmão. Por dois mecanismos. O principal é um mecanismo de aumento muito grande das pressões intratorácicas e os comprometimentos cardiovasculares, no doente que já é grave. E segundo, que se você tiver o pulmão inteiro aqui aberto, você tem, para poder abrir isso, tem que aumentar muito a PIP. Aí, essa PIP, essa pressão, ela não se distribui igual no pulmão. Ela se distribui mais para esta área mais alta do que para esta área mais baixa. Então você está, durante a expiração, causando mais hiperdistensão aqui em cima também. E causando mais volutrauma e biotrauma, que passa despercebido. Você só vai ver isso alguns dias depois, quando esse doente não sobrevive. Então, recrutar não é tão bom assim. Então, não que não exista atelectrauma, porque a forma de tratar atelectrauma hoje, que é com PIP alto, causa na maior parte dos doentes
se você aplicar isso de forma sistemática, causa maior mortalidade. Então, deixa a estratégia de recrutamento como uma estratégia para aquele doente que, eventualmente, não está respondendo à tua estratégia de ventilação mecânica protetora habitual. Ok? Aí a outra coisa que vale a pena eu ainda comentar, a gente vai comentar isso várias vezes, é esse estudo do Marcelo Amato, publicado no Nature, ela tem 7 anos, mas ele é meio que histórico. Porque no final da década de 90, o primeiro estudo que mostrou uma diminuição de mortalidade com a ventilação mecânica protetora foi o estudo do Marcelo Amato, feito em São Paulo. Um número muito pequeno de doentes, 51 doentes. Alguns outros estudos foram feitos. A Maury Mead fez um estudo, o Thomas Stewart fez um estudo, e acho que o Laurent Brochard fez outro. E o que o Marcelo Amato fez, o Carlos Carvalho também, lá da USP, o que eles fizeram? Eles pegaram o protocolo desses 4 estudos e juntaram num estudo só. Esse estudo não foi uma intervenção que ele fez, foi uma análise estatística desses 4 estudos. E ele pegou esses dados dos 4 estudos e disse assim, olha, será que é a PIP? Será que é a driving pressure? Ou será que é a pressão de platô? Qual é a variável da ventilação mecânica protetora que é mais importante? É mais importante fazer 6 ml por quilo de peso? É mais importante não deixar a pressão de platô subir acima do que 30? Ou é mais importante não deixar a driving pressure subir acima do que 15? Qual é a mais importante? Não sei. A ventilação mecânica protetora tem todos esses atributos. Você tem que fazer tudo isso. Uma PIP de 10 a 15, mais ou menos, né? Uma PIP 10 a 15 para diminuir a FO2 e não deixar a PRA, O2, ou a saturação de pulso do oxigênio cair abaixo do que 92. Qualquer coisa em torno de 10 a 15 está bom. Mais ou menos 6 ml por quilo de peso. Mais ou menos uma driving pressure não mais do que 15. E uma pressão de platô não mais do que 30. Mas qual que é a mais importante? Aí ele pega os doentes, os 600 doentes, e ele pega o grupo assim e diz assim, olha, aqueles que eu estabeleci uma PIP fixa e altero a pressão de platô, quanto mais alta a pressão de platô, maior a mortalidade. Certo? Então, a pressão de platô é uma variável importante. E ela cruza a linha 1 a partir de onde? Ela cruza a linha 1 em 15. Está vendo aqui? Ó? Aqui dá 26, aqui dá 12, 15. Então se cunhou, foi aí que apareceu o troço do 15. Se você deixar a pressão de platô aumentar, a mortalidade aumenta. Não importa, desde que a PIP esteja fixa. Aí eu pego o mesmo subgrupo dos doentes e fixo a pressão de platô. E aumento a PIP. A PIP não interfere na mortalidade. Para um outro grupo, eu fixei a pressão de platô. Aqui não é a pressão de platô, aqui é a driving pressure. Então aqui a pressão de platô está fixa. Se eu aumento, se eu diminuo a pressão de platô, olha o que acontece com a mortalidade. Cai a mortalidade. Então, a PIP não altera muito. A pressão de platô, quanto mais baixa, melhor. E a driving pressure não pode subir acima do que 15. E abaixo do que 15. Não sei,
São esses os atributos hoje da ventilação mecânica protetora para poder evitar biotrauma, todos eles, né? A telectrauma, que não dá para deixar sem PIP nenhum. Então, pelo menos com 10, 12, você tem uma boa área do pulmão que está recrutado. 10, 12, 15. Mais do que isso, tome cuidado. Vai ter problemas hemodinâmicos, vai ter problema de hiperdistensão das partes mais altas do pulmão. Okay? Uma pressão de platô que não suba acima do que 30, uma drive pressure que não suba mais do que 15. E é isso. Ok? E a PCO2? Seja tolerante a PCO2, seja permissivo. Ventilação mecânica permissiva não é uma estratégia de ventilação. Okay? Ventilação mecânica permissiva, ela está apenas dizendo, olha, utilize uma ventilação mecânica protetora e seja tolerante a PaCO2. Exceto no doente com um trauma crânioencefálico que tem pressão intracraniana. Várias coisas vão acontecer. Mas tem duas que são principais. Uma delas que vai acontecer, por exemplo, é de que aonde que está indo a perfusão aqui? Mas está indo para uma área que não está sendo ventilada. Você tem um distúrbio ventilação-perfusão grande aqui, com uma grande área de shunt aqui. Quando você coloca esse doente em posição, acho que você tem um em posição prona, não tem? Mais para frente? Ah, só tem aqui a bíceps. Quando você coloca o doente aqui, né, nessa posição prona, a ventilação continua indo para cá. Mas a perfusão também. Você melhora a ventilação e perfusão de uma forma significativa. Né? Porque a ventilação passa aí para a área mais dependente do pulmão, a área que está aberta. Vai levar 10, 12 horas, 16 horas depois, esse edema está tudo aqui. Por isso que você tem que voltar depois de 16 horas. Né? Agora, se você fizer uma tomografia de um doente pronado, esse edema que está aqui, ele foi lá para baixo. Mas por que o doente não volta a ser a mesma coisa? Porque essa área do pulmão é menor do que essa área do pulmão aqui atrás. Você tem mais pulmão na área posterior do que tem na área anterior. Você tem aí mais uma outra vantagem. Você tem uma ventilação para uma área de pulmão mais disponível, né? E com boa perfusão. Ok? Aqui é muito ruim, do jeito que está. Outra coisa, o pulmão, o coração exerce uma pressão de colapso. Na hora que você está deitado, o coração cai para uma área significativa, em cima do pulmão. Quando você coloca o doente em posição prona, o coração fica em cima do externo. O externo serve para poder dar sustentação para o coração. Você já viu algum mamífero dormir de barriga para cima? Nunca? Você já viu uma vaca dormindo de barriga para cima? Hein? Já viu o teu gato dorme de barriga para cima? O teu cachorro? Baleia? Golfinho? Não tem nenhum bicho que dorme de barriga para cima. Nem o ser humano dorme de barriga para cima. Nem. Você pega a câmera das pessoas dormindo e elas dormem aqui. Daqui a pouco elas dormem para cá. É um sarro. Isso aparecia muito na posição prona. Ninguém dorme assim, barriga para cima. Obeso, gordo, assim. Às vezes porque cai a língua para fora, para trás. É um problema. Né? Uma vez saiu uma publicação no Chest. Eu era residente ainda. Deve ter sido no começo da década de 80, que um bom tratamento, a esposa de um anestesista obeso que fazia apneia do sono, eu tinha feito no pijama dele, um bolsinho aqui, e colocado a bola de tênis dele, para ele poder dormir. Então, cada vez que ele dormia, barriga para cima, e ele roncava, aquilo incomodava. Enfim, ele dormia de nada. Que tinha sido excelente para o sono dela. Mas enfim, quando você coloca o dente em posição prona, o coração volta para a posição normal dele.
Nós ficamos bípedes, mas mantivemos o externo. O externo é para suportar a pressão. Legal, né? E a outra razão, a razão mais importante do porquê que a posição prona recruta. Respira fundo. Qual área que você está recrutando quando você respira fundo? A área de trás, perto da vértebra ou a área da frente? Da frente, porque ela move. Então, quando eu ponho o dente deitado com a cabeça, barriga para cima, quando eu ponho 6 ml por quilo de peso, ele vai para cima. Ele não vai para baixo. Não exerço pressão para recrutar. Quando eu ponho o dente em posição prona, essas costelas são fixas. Eu coloco 500 ml de volume ali e ele se distribui melhor no pulmão. Porque ele se distribui no doente que está em posição supina. No final das contas, é sempre pressão, mas por vários mecanismos diferentes.